Olá, sejam bem-vindos ao Empreenda Mais. E hoje o programa todo vai ser dedicado a uma coisa que eu estava muito esperando muito esse momento. Porque quando a gente fala em empreendedorismo, não tem como a gente não falar em dinheiro. E não tem como a gente falar em algumas bases. É lógico que a gente já falou de venda, gestão, captação de clientes, liderança. A gente já falou de muitas coisas. Mas uma coisa que é muito importante para todo empreendedor, para todo mundo que vive, você respira. Respira, faz coisa, precisa da pauta que a gente bolou hoje para vocês, não é, Gabriel? Respirou, tem que pensar em dinheiro, investir o dinheiro. Senão tem gente que para de respirar até por causa disso. A gente para de respirar literalmente, né? Para mesmo. Porque é uma dor, a falta de dinheiro é uma dor, e quando a gente entra nesse fluxo de dinheiro, que a gente consegue lidar com ele, dá uma força muito grande para a gente continuar o nosso negócio. A gente, brincadeiras à parte, a gente sabe que dinheiro é uma questão muito importante e a gente deve olhar seriamente para ele. No Brasil, as pessoas não conversam sobre isso. Isso deve ser pauta de mesa, no almoço, no jantar, falar sobre dinheiro. E o Gabriel, conversei com o Gabriel, na verdade, hoje a gente vai ter alguns convidados, porque a gente vai falar de vários planejamentos financeiros, para vocês entenderem. Educação financeira, que é uma coisa que eu queria muito falar aqui para vocês. Eu fui uma pessoa que foi muito desorganizada financeiramente, praticamente a minha vida toda. E depois que a gente consegue entender o quão importante é esse planejamento, tudo muda. Eu vou começar de trás para frente. O Gabriel já é outro patamar, entendeu? O Gabriel, ele representa a Doma, que é uma corretora de investimentos ligados ao Safra Investimentos. E eu quis conversar com o Gabriel primeiro por conta dos acontecimentos agora no começo de agosto, onde o dólar subiu. Isso não é novidade. Infelizmente não. Mas as bolsas caíram drasticamente e a criptomoedas também. Aí vocês vão falar, mas eu não invisto em bolsa, eu não invisto em cripto, eu não tenho Bitcoin. Não tem problema, porque isso impacta diretamente no nosso bolso, sim, inclusive com a questão da inflação, né, Gabriel? Tá tudo interligado. Esse negócio de falar, não invisto, não preciso saber, bobagem. Isso não existe tanto para quem investe quanto para quem precisa de recursos também, Sim. né? Aliás, a inflação é o grande centro do problema. A gente escuta muito que o problema é a taxa de juros, que a taxa está alta, a taxa está baixa, mas as taxas de juros, na verdade, são o meio através do qual os governos tentam controlar a inflação. Essa é o grande calcanhar do Brasil e do mundo. Sobretudo quando a gente vem de uma pandemia, quando do final da pandemia e a flexibilização dos mercados, as pessoas começaram a produzir de novo, a ter mais dinheiro, a trabalhar melhor, as vagas de trabalho voltaram, isso traz muito dinheiro para a economia. Dinheiro na economia, as pessoas compram, as pessoas comprando muito, os preços sobem, e isso é de fato o que é a inflação, que é essa alta exacerbada dos preços. E a gente veio de uma taxa Selic, que é a taxa ali, né, de onde se tira basicamente quanto se cobra de juros, de 2% na mínima no pré-pandemia, dentro da pandemia. Chegamos a 13,75% no seu patamar mais alto e agora já com algumas quedas a gente está em 10,5%. Então, para ver o quanto esse looping acontece. Até para que nós entendamos o que acontece hoje, é preciso que nós lembremos que a gente veio de uma pandemia que devastou o mundo. A gente tinha países de primeiro mundo, como Japão, Estados Unidos, que tinham juros perto de zero, e os Estados Unidos hoje, por exemplo, tem juros perto de 5,5%, porque como estava todo mundo, não se produzia, não se comprava, não se vendia, e o acesso ao dinheiro precisava ser mais fácil. Os governos precisavam ajudar as pessoas para elas terem um crédito para poder passar pelo problema, para poder não fechar, ou aquelas que fecharam para poder recomeçar, se remontar os seus negócios. E esse dinheiro precisa ser barato, porque senão a pessoa não consegue pagar. E aí é isso que traz a taxa lá para baixo. As taxas de juros abaixam, porque o governo precisa baixá-las, mas depois, quando a coisa começa a se movimentar de novo, o dinheiro volta, os preços sobem, e aí o governo precisa subir as taxas para aí o dinheiro ficar mais difícil, para que nós não tenhamos tanto dinheiro no mercado para os preços caírem de novo. Até a pandemia, me corrija se eu estiver errada, só 0,5% do brasileiro investia na bolsa, olhava para isso. Achava que bolsa e ainda acha, que é só para quem tem muito dinheiro.
Depois da pandemia, aumentou para 3%. Então, mais que triplicou. É pouco, mas já é muito. É uma reação da população. Isso é uma realidade. As pessoas ainda veem a bolsa como uma coisa... eu não tenho muito dinheiro, como que eu vou investir na bolsa? Vou deixar na poupança. Exato. E muita gente nem sabe como investir. Tem muita gente que tem vontade, tem um certo interesse, mas não tem o acesso ainda. E isso é uma coisa que os escritórios de investimento estão trazendo. E aí tem o segundo problema que é, o meu dinheiro que rendia bem já não rende mais tão bem. Então, aquele 1% ao mês que o brasileiro adora, tem aquele número, não, meu dinheiro rende 1% ao mês, eu tô feliz com isso. Isso por muito tempo ficou muito longe. Porque você pensa, a gente teve juros de 2% ao ano. Sim. Eu preciso de 12 para me dar 1% ao mês. E essa questão agora da bolsa cair, também teve muito ligado ao Japão, que não tinha nada de juros, não dava nada de juros para as pessoas que investiam, e aí eles tiravam o dinheiro de lá e investiam aqui na bolsa brasileira, que dava mais esse ganho. Foi mais ou menos isso, né? Foi bem isso. O Japão, inclusive, foi o último país a ter juros negativos. Então, por um momento, se você investisse o dinheiro na renda fixa do Japão, o seu dinheiro perdia valor, porque os juros eram negativos. Não são mais, né? Foi talvez o último país, talvez não, dos países conhecidos, o último. E ele mudou isso de uma hora para outra. De uma hora para outra. E aí, essas pessoas que precisam dos mercados mais alternativos, eles procuram o Brasil porque a gente é talvez a bolsa mais sólida. A gente tinha ali brigas não, mas bolsas co-irmãs nossas e parecidas, como a bolsa da Rússia, da Turquia, da Argentina, mas todos os países que por algum motivo, ou por guerra, ou por questões de governo, acabaram ruindo. Então esse dinheiro de fora é o grande termômetro através do qual a gente avalia se a nossa bolsa é ou não. É que nada mais é do que você ser sócio dessas empresas. Você vai ter uma fatia dessas empresas caso elas tenham lucro. E por isso que é importante vocês entenderem em que empresa vocês vão colocar o dinheiro. Bancos, sobretudo o Banco do Brasil, o Itaú, que é o banco ali mais forte. Então, um assessor ou alguém que possa te dar um atendimento um pouco mais profissional já tem acesso para saber se aquela empresa é muito endividada, se ela está vendendo bem, se ela tem um market share bom, se ela está ganhando ou perdendo o mercado. Então, antigamente isso era um pouco mais difícil. E hoje a gente tem por isso que tem as corretoras como a Doma. Porque essa conversa que eu tô tendo, lógico que eu tô resumindo tudo, tô pulando coisas, porque a gente tá dentro de um programa de TV. Mas uma hora com eles, vocês começam a conversar, e as pessoas podem procurar vocês sem compromisso, né? Só para vocês, só pra gente entender. É importante, gente, que vocês comecem a entrar nesse assunto e investir. A partir de R$50 você pode investir na bolsa. Lógico, você vai fazer um planejamento, mas você não pode investir a partir de R$50? Você pode comprar a partir de uma ação, tem ação que custa centavos. Pois entendeu? Que além do que comprar, quanto comprar, em que momento, qual parte do seu dinheiro. Isso talvez seja até mais importante do que em qual empresa eu vou entrar. Qual empresa eu vou entrar. São 200 ações. Agora, o quanto do meu dinheiro cabe? Se eu perder, aonde eu estou protegido? O que fazer com o resto do dinheiro para que nós estejamos ali mais tranquilos? E você nunca vai perder se você for consciente, for consistente e tiver uma empresa séria por trás te orientando e deixar isso a longo prazo, né? Obrigada, Gabriel. Obrigada. Próximo bloco a gente vai falar mais sobre isso, mas no seu dia a dia, o que você pode fazer agora. Nesse bloco, eu continuo falando sobre educação financeira, planejamento financeiro, planejamento familiar, vários planejamentos vocês vão entender hoje aqui. Começo a conversar, tem outra convidada chegando, começo a conversar com a Luciana De Donato, eu acho tão trava-língua o seu nome. E a Lu é sócia do Gabriel na Doma Corretora de Investimentos. E eu falei, vou começar de trás para frente, que eu comecei lá já dando um boom na cabeça das pessoas. Né? Mas para as pessoas entenderem que que a gente perdeu já o tempo, o time de não conversar em família sobre dinheiro, né, Lu?
de trazer isso para o assunto da mesa de jantar. A educação financeira, né, Rê, é o que eu sempre falo, que a gente conversa muito. Ela tem que estar presente em todo lugar. Porque qualquer coisa que a gente faz, a gente usa dinheiro. Como você falou, né, no começo com o Gabriel. Quando você está sem dinheiro, as coisas não andam, você fica travado, você não consegue trabalhar, você não consegue viajar, não consegue ter um momento de lazer, não consegue estudar, não consegue se comunicar, fica super complicado. Então, a educação financeira tem sim que estar presente. Eu sou super a favor até de ter em escola educação financeira, né? Porque isso é super importante. E se a gente fala em empreendedorismo, não tem como a gente não falar de educação financeira. Exatamente. E você sabe que a maioria eu me especializei mais na parte de educação financeira, exatamente trabalhando com empresas. Empresas que eram empresários que misturavam ali suas finanças pessoais com as da empresa. Que é a realidade do brasileiro. Exato, e que é um tiro no pé. Um tiro no pé para você não sair de uma bola de neve. Eu fiz muito isso, a minha vida inteira eu fiz isso. A gente tem que entender que dinheiro da empresa é da empresa quando você é empreendedor e que o dinheiro que você vai receber da empresa é o seu salário. Sim. Você tem que ser, inicialmente, quando você está começando com a tua empresa, você vai empreender, você tem que entender que você vai tirar um salário ali. Sim. Só que você não pode só pensar em fazer o seu salário. Mesmo porque quando você cresce em impostos, porque quando você cresce em faturamento, você cresce em impostos, você tem que separar isso muito bem. Exato. Porque senão a conta não vai bater e a receita vai te pegar. Exatamente. Não é só a parte tributária também, né? Sim. Toda a parte fiscal, a parte contábil, a parte jurídica, tudo isso vai impactando diretamente no faturamento, né? E no crescimento da empresa, quando você não tem esse planejamento. Agora, o que você diria para o pequeno empreendedor que já está difícil para ele manter as contas dele em dia, como ele tira uma fatia para investir? Primeiro passo é planejar, né? É entender o que você gasta, com o que você gasta e se há a possibilidade de você cortar alguns gastos extras. Sim. Porque no dia a dia, isso eu falo tanto para a empresa quanto na pessoa física, né? Porque às vezes na empresa você tem ali pagando uma série de coisas que você não utiliza na empresa, licença disso, licença daquilo. Às vezes você não está otimizando o teu time para você trabalhar, então está colocando funcionário a mais em determinado setor que não precisa. Sim, a gente tem dentro do escritório também a parte de diagnóstico, né? Isso a gente faz de maneira apartada, com profissionais certificados, a parte de diagnóstico de empresa, então faz mesmo uma consultoria dentro da empresa, tenta buscar soluções para aquela empresa, porque muitas vezes acha que é só o crédito a solução, mas não. Às vezes você precisa estruturar alguma outra área, otimizar algum tipo de serviço, trabalhar mais o comercial. Então hoje a gente vem com essa visão de olhar o todo, planejar o todo, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, mas entrar mesmo na empresa, por exemplo, e olhar qual a necessidade daquela empresa, o que é possível fazer para aquela empresa, levar outras alternativas fora do que é banco, com taxas super altas, que às vezes não faz sentido naquele momento para a empresa, mas também aqui os empresários no Brasil não têm tanto acesso aos recursos de mercado financeiro. O recurso fica muito limitado ao que a gente tem em banco. Então a ideia, né, quando a gente criou a Doma, foi exatamente para poder fazer algo diferente, para que a gente possa trabalhar a educação financeira e aí sim gerar um recurso para investimento ou investir os recursos, remunerar ali até o fluxo de caixa do cliente, da empresa. Então toda a parte de investimentos a gente faz dentro da plataforma do Safra Invest, né, que é um braço do Banco Safra, que tem 180 anos de tradição. Mas a gente, toda essa outra parte de planejamento, o atendimento diferenciado, gerar tudo isso, a gente faz com todos os clientes, independente deles terem ou não. Claro que na parte de investimentos eles são vinculados ao escritório, até para a gente poder ter acesso a essa plataforma e poder oferecer os melhores produtos, mas quando eu falo banco, não é o banco em si, instituição, eu digo assim, você ter acesso ali, só ter acesso a um capital de giro, não ter um acesso de uma operação mais estruturada, de não ter esse diagnóstico mais a fundo do que você precisa realmente. Dá um exemplo de uma operação que vocês podem fazer. Olha, por exemplo, a gente trabalha muito a parte de mercado de capitais, que a gente atende a parte da construção, da construção civil. Então, por exemplo, hoje todo mundo que é da construção civil quer acessar o plano empresário da Caixa ou quer gericar, né? Que agora virou um verbo. Quer acessar o Geric. Não sabe o que é isso? É uma linha de crédito para construção, só que é subsidiada, então tem um recurso mais barato, apesar de ser muito mais burocrático para ter acesso. Ou o plano empresário, que é aquele acesso que o banco financia toda a obra de acordo com o que você vai vendendo, e aí você tem acesso às taxas, enfim. E a gente tem algumas soluções de emissões de dívidas para as construtoras, acessando o mercado de capitais,
capitais, através da emissão de CRIs, por exemplo, que são certificados de recebíveis imobiliários, que você acessa todo o recurso, você emite uma dívida em nome daquela empresa e você distribui para investidores. Então, assim, você faz a captação de recurso a mercado, né, nos investidores, para poder fazer a sua obra, poder construir ali o que você tem de planejamento. E aquele pequeno empreendedor ou aquela dona de casa que está fazendo o seu cupcake em casa, que está fazendo o seu cookies, que está fazendo o seu brigadeiro e que ela quer começar a comercializar, mas já pensar diferente da forma de dinheiro, ela pode procurar você dar uma orientação de crescimento para ela? A gente tem dentro do escritório também essa parte de educacional, né, que a gente inclusive vai mostrar, vai ter alguns acessos, vai ter cursos para essa parte educacional, que já é uma coisa que eu faço há algum tempo, então a gente trouxe essa cultura também para dentro do escritório, para que a gente possa fazer a nossa parte dentro desse processo, né, de educação financeira. Não adianta a gente falar de investimento, falar de milhões e a gente não ter base. Gerar essas recursos, empresas, né? E isso que é importante. Então, por isso que eu quero muito conversar com você, muitas coisas, porque aí aqui minha cabeça tá assim, ó. Sabe o que eu li esses dias? E que é uma coisa que você faz também, que é a proteção familiar e a sucessão também, planejamento familiar. Sucessório. Ainda mais quando a gente fala em grandes fortunas. Hoje já é um pouco mais difundido, porque as pessoas também acham que só quando tem grandes fortunas tem acesso a algumas... holding. Mas a holding, ela é sim uma solução de sucessão patrimonial muito importante, né? Porque num momento de perda, ou até momento de, como a gente estava falando de recuperação judicial, de falência, a empresa ou a pessoa que tem muitos bens, ela consegue proteger, né? Eu não falo mais blindar, porque hoje ainda tem umas discussões jurídicas aí para acessar, mas ela consegue proteger aquele patrimônio, né? E já direcionar também um pedaço daquele patrimônio para os herdeiros. A gente tem tanto desde a parte de planejamento sucessório com seguro de vida, como da parte de criação de holding, análise tributária de empresas, como essa holding vai funcionar, se é importante, se não é, para a gente realmente otimizar e gerar mais recurso para o cliente poder investir. Porque a gente vai vivendo e acha que isso nunca vai acontecer, apesar de saber que vai acontecer, e precisa falar disso, as pessoas precisam conversar. Então, o que a Lu está trazendo, que realmente que a holding é uma solução para que quando perde alguém ou perde a pessoa, o patriarca ou a matriarca, a pessoa que provê a casa, é importante você ter essa... É importante já ter esse planejamento, porque quando você vai fazer inventário e tal, geralmente hoje, no dia a dia, as pessoas falam assim, a pessoa tinha um monte de dinheiro no banco, mas eu não tenho dinheiro para fazer o inventário. Pois é. E aí você fica, não, mas então você tem que entrar com o inventário judicial, uma coisa que poderia ser mais tranquila de resolver extrajudicialmente, aí você tem que entrar, porque muita gente fala, eu tenho conta conjunta. Conta conjunta não adianta nada. Eu já tive muitos clientes que chegaram, infelizmente passaram por um momento de perda e falaram, mas tem dinheiro, eu tenho conta conjunta. Eu falei, você não pode mexer. Até porque hoje já tem uma comunicação direta, então aquilo é bloqueado, você tem que ter o inventário para poder mexer. E se você não deixa isso planejado, às vezes você não tem dinheiro nem para resolver ali o velório. E aí é por isso que aí eu chamo aqui para participar com a gente. E é legal, e a Suzane vai entrar, quem que acompanha o programa conhece a Suzane já, que é do Grupo Ozan. E é sempre... Oi, Suzane, obrigada. Tudo bom? Você estava ouvindo a gente falar, né? E é sempre isso que a gente bate na tecla. Do mesmo jeito que a Lu falou da proteção familiar das empresas, do patrimônio, dos imóveis, que ela ajuda, a Ozan, como ela acabou de falar, às vezes a pessoa tem o dinheiro do banco, ele bloqueia tudo e ele não consegue nem fazer o seu próprio, ser enterrado com dignidade, com tranquilidade. É lógico que vai dar um jeito para fazer, mas são tantas coisas que a gente tem que pensar quando vai um ente querido embora. Vocês têm um dado que é de 300 e poucos, uma lista de 300 e poucas coisas que você tem que pensar na hora. Decisões a serem tomadas. Na hora. E a Ozan faz um trabalho maravilhoso, a gente sabe disso, e é um orgulho para a região ter o Grupo Ozan, e inclusive esse mês de agosto é o mês de aniversário da Ozan, que são 59 anos. Ano que vem tem que ter festa de 60 anos, de honrar principalmente as pessoas que... o seu Manuel e a dona Marina, que fundaram todo e o Manolo, depois o seu filho, que
continuou com esse legado, que hoje, lindamente, com uma responsabilidade muito grande, a Kátia Abigail, ela mantém e crescendo e trazendo para as pessoas o que precisa trazer no sentido de evolução até na decisão de como você quer fazer a passagem. A passagem a gente vai fazer com o nosso espírito, com a nossa energia, mas o corpo, essa matéria que fica, tem uma dignidade. E uma das novidades que a gente já falou aqui é a cremação, que sempre foi muito fora da realidade por ser caro. E hoje, com o Planosam, eles conseguiram manter isso dentro do plano. E agora, no mês de aniversário, ainda tem vantagens. Então, Renata, é muito bem colocado, né? O Luciano tá falando aí sobre essa situação de ficar um pouco perdido do que faz quando ocorre, né, essa fatalidade. E além de vir com essa questão financeira, que não é, né, somente isso, tem essa questão do acolhimento, da humanização. Essa preocupação que a líder de vocês tem, e vocês também... Consequentemente, a gente tá junto, né, Renata? Porque hoje em dia a gente acha muitos profissionais, né? Sim. Mas cuidar da pessoa, estar preocupado com aquele sentimento, sim, né? É poucos que a gente, sim, né, visualiza, né? Sim. Então a gente busca mesmo trazer esse acolhimento, essa hospitalidade, estar próximo da família para viver, estar junto. E agora, no aniversário aí, tem... Falando do aniversário, eu sei que ganha a primeira mensalidade. Não, ó, a gente tá, infelizmente, atuamos no luto, mas a gente tem que comemorar a vida, sim, a gente tá celebrando a vida. Em comemoração aos 59, a gente vai trazer um presente. Sim. Vamos trazer uma celebração para os nossos clientes. A gente tem o serviço de cremação, como você bem colocou. Então, nosso plano de sepultamento todo completo, serviço junto com a cremação. Só que para esse período, no mês de agosto, vai até 20 de setembro mais ou menos, a gente vai estar beneficiando os nossos clientes com a isenção da adesão, da entrada, ele não vai fazer esse pagamento. A carência a gente reduziu, a gente diminuímos para 60 dias e também tiramos a regra de idade. São 3 condições aí bem bacanas. Até quando? Esse ano 20 todo? De setembro. Até 20 de setembro só, então pensa nisso. O plano está R$119,90, já contempla a cremação. Isso. Quantas vidas nesse... Renata, o plano ele não é individual. Não, é para a família. Ele não tem uma quantidade limitada de inclusões. A gente vai colocar pelo grau de parentesco. Uhum. Então a gente vai conversar com a família, sua mãe, seu pai, seu sogro, sogra, filhos. Uhum. Então não tem uma limitação de idade, de quantidade de inclusões. Então é um planejamento também financeiro, né, Lu? Isso aí não deixa... isso aí é uma das coisas, como a Lu mesmo falou, às vezes você não tem nem dinheiro para fazer. Renata, esse serviço, né, como lá atrás, cremação, a pessoa via a cremação como uma coisa muito inalcançável. Né? E o serviço de cremação, ele está coberto para o titular e os seus dependentes, todo mundo. Ele paga aquele valor mensal, mas está a família inteira sendo coberta. Então, ele pode utilizar o serviço de sepultamento normal, tudo que um serviço prevê de cobertura, mais a cremação. Uhum. Então, ele tem toda essa cobertura, seja ela burocrática, financeira, quanto as nossas unidades bem preparadas e capacitadas para atender. Então, até 20 de setembro, você pode se programar. Depois disso, acabou essa promoção. Passa a ser o plano normal, R$119,90, mas vai entrar no que eles já fazem. Eu termino o programa falando dessa responsabilidade dessas empresas. A Ozan, como eu falei, eles se capacitam, inclusive, no atendimento, na hospitalidade, as coisas que eles criam para amenizar muito esse momento. E no caso da Doma Investimentos, corretora, ligada aí a uma bandeira também centenária nossa, que é o Banco Safra, com essa responsabilidade que ela está lidando com um bem muito grande, que é o dinheiro das pessoas. Sim. Então, a responsabilidade que vocês têm com isso é muito grande. Porque é pensar na família mesmo e no legado que essa família deixa.
E aí eu termino esse programa agora sim, oferecendo o meu respeito e toda a minha inspiração nesse gênio da comunicação que foi o Silvio Santos, que é o Silvio Santos em algum lugar aí sendo recebido e, enfim, continuando a sua evolução. E uma pessoa que tem várias frases dele, vários ensinamentos dele, mas como a gente tem um programa de empreendedorismo, eu selecionei uma que me veio agora quando a gente estava conversando, eu tenho várias de cor, mas tem uma que eu gosto muito, que é: ele não queria ser dono de emissora, ele queria ser animador de plateia, só que ninguém o contratava. Então, ele resolveu ser dono de uma emissora para fazer e realizar o sonho dele e o propósito dele. E ele trabalhou até o último momento da vida dele. No último momento, não. Ele trabalhou até os 90 anos, 91 anos, até 2 anos atrás, sendo animador de plateia. Então, entendam o seu sonho, não abandone seus sonhos, entendam o seu propósito. E se precisar criar o seu negócio para você realizar o seu negócio, crie. E aí tem o quê? Empresas que te ajudam a fazer isso. Com certeza. Obrigada, até a semana que vem.